templo. Eu prefiro encarar que pode ser usado nos dois momentos, né? Porque a própria subida a Jerusalém já é uma subida, né? Dependendo do lugar que você vinha, Jerusalém e o templo fica no lugar mais alto, assim como também no momento que a pessoa está subindo os degraus. Mas isso não é o mais importante aqui. Vamos estar vendo então Salmo 121, vou estar fazendo a leitura. E, Alexa, me faz favor, eu acho que esqueci meu iPad aí. Acho não, tenho certeza. Sem fio mesmo, que o fio não vai caber aqui. Só não pode esquecer o fio. Dessa vez eu não tive tempo de imprimir. Aí vou acabar usando aqui a minha cola aqui mesmo. Então, Salmo 121 diz o seguinte: Cântico dos degraus. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, são 8 versículos, ou contando também ainda com o Cântico dos Degraus, que faz parte também do primeiro versículo, a gente vê várias vezes repetindo-se a questão não somente do socorro no começo, mas falando sobre Deus como guarda, guardará. Isso repete várias vezes, mas cada um desses momentos ele está, na realidade, trabalhando de uma forma diferente. E é isso que eu quero estar mostrando aqui. Então eu até chamei essa mensagem de Deus é, né? Do versículo 1 a 2, Deus é aquele que nos ajuda. Deus é aquele que nos guarda, do versículo 3 e 4. Deus é aquele que nos protege, no versículo 5 e 6. E Deus é aquele que nos preserva, versículo 7 e 8. Então, 4 visões sobre Deus. E nos primeiros 2 versículos, que eu chamei de Deus é aquele que nos ajuda, fala justamente isso. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É curioso que se a pessoa vê esse primeiro versículo, dá a impressão que o salmista está esperando o socorro dos montes, como se os montes em si fossem fazer alguma coisa para ajudar ele, né? Outras versões, em vez de botar assim, levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro, bota em interrogação. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? É como a pessoa estivesse se questionando. De uma forma melhor, até talvez para entender, a interrogação cabe bem aí. Mas eu acho melhor realmente a falta da interrogação, porque na realidade o salmista aqui, ele não está se perguntando de onde vem o socorro. Ele tem a certeza de onde vem o socorro dele. Que ele responde no versículo 2 que o meu socorro vem do Senhor. Mas vamos ver por parte. Então ele fala: levantarei os meus olhos, outras versões falam erguerei ou ergo os meus olhos para os montes, elevo meus olhos para os montes, tem várias formas. A palavra aí, para que está traduzida a minha como aqui como levantarei, no hebraico ela é nazá. Até perguntei com curiosidade, você que é NASA, né? A NASA é uma abreviatura, mas que vai lá pro alto, né? Mas nazá significa justamente erguer, carregar, tomar, né? Só que, dependendo da aplicação, ela é usada numa situação diferente. Ela é tanto usada no sentido de erguer, levantar, que aí é levantar a mão, a cabeça, os olhos, como carregar, no sentido de suportar, carregar a culpa ou castigo do pecado, que aí no caso até mesmo
de uma forma similar ao que acontece lá em Isaías 53 e outras passagens da Bíblia. E também tomar no sentido de levar embora o pecado. Assim como Jesus também tomou e levou embora os nossos pecados. Mas lá no dicionário, sobre essa palavra, diz, em relação ao erguer os olhos, ao levantar os olhos, ele bota: erguer os olhos é usado frequentemente no uso pleonástico. Todos sabem o que é pleonasmo? Lembram da aulinha de português? Pleonasmo é quando você repete uma coisa desnecessariamente, né? Vou ver com os meus olhos, né? Vou subir lá para o alto, né? Então comer com a boca, né? Então repetição desnecessária. Então, o erguer os olhos é usado frequentemente no uso pleonástico antes de verbos que denotam olhar ou ver. E aí tem as referências aqui, mas para indicar amor a outras pessoas ou desejo por elas, na direção de Deus ou para um ídolo. Inclusive, o mesmo uso dessa palavra está lá no Salmo 123, que fala: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Então, esse olhar para o céu, ou no caso aqui no Salmo 121, olhar para os montes, é um olhar em amor, mas não somente um amor desejoso mesmo. É como se a gente hoje, como servos do Senhor Jesus, sabendo que Ele vai voltar, a gente estivesse olhando para o céu, desejando que Ele voltasse logo, né? Para nos socorrer, para tirar da situação de peso que a gente vive hoje. Então, é esse olhar de amor, de desejo, de esperança, de ver a forma, o agir de Deus, da operação dele. Então, é nesse sentido de não somente olhar, levantar os olhos, tipo, será que vai chover hoje? Não. É um tipo de olhar mesmo com esperança, com amor, com desejo. Mas ele fala assim: levantarei os meus olhos para os montes. Aí você pensa assim, pô, será que é olhar para todos os montes, né? Pô, qualquer monte. Hoje a gente tem até certas igrejas que tem vou orar ou subir um monte para orar. Não vejo problema nenhum nisso, né? Mas não é esse o sentido que está falando aqui. Tinha até algumas pessoas, quando a gente tinha casa lá em Petrópolis, né? Brincavam com meu pai: não, já sei porque as suas orações são ouvidas tão rápido, né? Porque você já está aqui no ouvido de Deus, né? Porque estava bem lá em cima no alto, que a nossa casa ficava bem no alto. Mas aqui, os montes, a palavra monte não é somente monte. Ela significa colina, outeiro. A palavra no hebraico é har, significa colina, outeiro, região montanhosa, montanha. E lá o dicionário fala que o Antigo Testamento usa montanhas com conotações teológicas de pelo menos 4 modos diferentes. Primeiro, o Senhor é maior que as montanhas. Nesse sentido, a gente vê aqui que, nessa passagem, inclusive, está cabendo aí: o Senhor é maior do que as montanhas. E, de uma certa forma, se a gente for aplicar também para a nossa vida, o Senhor também é maior do que os nossos problemas. Certo? Amém? As montanhas também, em segundo lugar, são símbolos de poder, porque mostram o tamanho, a imponência, né? Mas imagina, se as montanhas já são um símbolo de poder, inclusive a gente tem práticas, né? Que, por exemplo, que o próprio ser humano tem desejo de subir as montanhas mais altas, né? Por exemplo, o Everest, né? Que é o monte mais alto, né? As pessoas têm essa competição, esse desejo, o desafio de querer subir. Vou subir o Everest, e só a pessoa de conseguir subir o Everest, eles ainda falam sem ajuda de oxigênio, porque depois de uma certa altura você não consegue mais respirar, o ar é rarefeito mesmo. Então muitos, para conseguir fazer, levam tubos de oxigênio para poder conseguir respirar e chegar até lá em cima. Outros, para mostrarem que ainda conseguem vencer o monte, a montanha, chegam ainda a subir sem o tubo de oxigênio para mostrar que venceu mesmo aquele monte. Por quê? Porque a montanha, inclusive na própria Bíblia, a montanha é um símbolo de poder. E quando o homem se coloca esse desafio: não, vou subir o Everest, que é o monte mais alto do mundo,
sem a ajuda de oxigênio e vou vencer. Ele na realidade está querendo se mostrar capaz, vencedor. E não tenho nada contra essas pessoas também, mas eu vejo muitas vezes as pessoas assim como uma necessidade mesmo delas de conhecerem ao Senhor Criador, né? O terceiro sentido que é usado na montanha em conotação teológica no Antigo Testamento e que eu creio mais próximo aqui dessa passagem é que fala assim: o Senhor dá ao seu povo um sentido de sua proximidade, escolhendo montes para a sua adoração e revelação. Eu creio que é justamente essa passagem aqui que se aplica. Por quê? Porque lembra que essas pessoas que estavam cantando esse salmo, porque era cantado, era uma música, né? Quando cantavam esse salmo enquanto estavam subindo para Jerusalém, eles estavam vendo os montes do Senhor, e mais especificamente ele estava vendo lá o monte Sião, ele estava vendo o monte do templo. Então, quando eu levanto os meus olhos para os montes, que montes? Os montes de Deus, os montes da terra de Israel, não é qualquer monte. Em especial, o monte do templo, o monte em Jerusalém, onde ficava o templo. Então, ele levantarei os meus olhos para os montes de Israel, e mais especificamente o monte de Jerusalém. De onde me vem o socorro? Tem a quarta aplicação aqui, mas acho desnecessária falar aqui, que fala emprega a imagem das nações vizinhas, denotando a morada divina por referências à montanha do extremo norte, mas essa é desnecessária. Mas então, somente o sentido de erguer os olhos, levantar os olhos para os montes com aquele desejo, com aquele amor, com aquela esperança de ver a manifestação de Deus, é essa ideia logo inicial que o salmista coloca. E ele fala: de onde vem o meu socorro? A palavra para socorro aí é Ezer, né? Que a gente inclusive conhece lá como Ebenezer, né? Que é pedra de socorro ou a pedra de ajuda. Na realidade, a palavra Ezer, que vem da raiz azar, ela significa ajudar, apoiar, né? Então, melhor tradução não é nem socorro, é ajuda mesmo, é apoio. E aí o comentário diz o seguinte: empregado cerca de 80 vezes no Antigo Testamento, em geral indica apoio militar. Só que aí ele faz um comentário: ajuda de caráter não militar é encontrada particularmente nos Salmos, onde se vê mais ajuda pessoal. É o caso aqui do Salmo 121, que se refere tanto à ajuda material quanto à espiritual. Então foi o que eu falei, o salmista, ele não está esperando aqui a ajuda da natureza, ele não está esperando a ajuda da criação, ele está esperando justamente a ajuda do Criador de todas as coisas. Ele tem a certeza que é Deus, que é o Senhor, que fez o céu e a terra. É nele que a gente deve confiar, né? E a gente sabe que hoje em dia tem muitas religiões, muitas crenças aí meio estranhas, né? Que as pessoas fazem orações até à mãe natureza, né? Então, principalmente o pessoal assim mais ligado à nova era, né? Esses religiões muito naturalistas, né? Elas acabam vendo como se a natureza, como se a criação pudesse ajudar alguma coisa, né? E quando vem situações, não, é porque a gente não está tratando a natureza corretamente, e de uma certa forma a gente vê mesmo a natureza reagindo da forma como o homem tem tratado, né? Às vezes a gente tem visto esses tsunamis, tantas coisas assim, mas na realidade a gente sabe que é Deus que está realmente no controle de tudo isso, né? Não é... A Alexa, por exemplo, sempre teve medo de morar perto da praia por causa disso, né? Porque ela fala que E a gente tem visto isso acontecer em certos lugares, né? Acho que é São João da Barra, inclusive, você está vendo que a praia, ela já está
retornando à natureza, né? E tomando o lugar dela mesmo, pegando, destruindo casas, aquelas casas que foram construídas perto do mar, ela voltando, né? Então, lá no aterro do Flamengo, né? Lugares que foram aterrados, né? A minha esposa sempre fala, ó, a tendência da natureza é voltar a tomar o lugar dela, né? Mas não é que a natureza em si ela possa nos ajudar ou nos fazer mal. Ela, na realidade, ela está debaixo do poder, do controle de Deus, que foi quem criou, né? Então, o salmista aqui, ele não está esperando o socorro dos montes. Ele está esperando o socorro de Deus, dos céus, né? Assim, do Senhor que fez o céu e a terra e que fez os montes. Agora, ele olha para os montes por quê? Porque é justamente nos montes, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu até senti desejo de estar, nas próximas semanas, estar fazendo um estudo sobre os montes de Deus. A gente começar a ver a questão dos montes, aí a semana eu vou começar a preparar se vale a pena ou não, mas é um estudo muito interessante também, para a gente estar vendo a relação do que a Bíblia fala sobre os montes de Deus. Então tem vários montes interessantes, o Monte Sinai, o próprio Monte Sião e outros por aí. E a gente precisa realmente, às vezes, ter mais discernimento sobre isso. Mas então, o Senhor não é só o Deus, é aquele que nos ajuda, mas Ele também é aquele que nos guarda. Versículo 3 e 4 que diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Que tem até um cântico, né? Reneloianon veloishan chomer Israel, né? Então é justamente isso, eis que não tosqueneja, nem dorme o guarda de Israel. Mas uma coisa que eu achei curioso aqui é que logo no versículo 3, quando ele fala não deixará vacilar o teu pé, sabe qual a palavra que está aí para não deixará ou não permitirá, que a outra versão fala? É a palavra Natan. Natan, no hebraico, significa dar, né? E aqui fala, você vê, ele não dar, vacilar. Então, o comentário estava falando o seguinte: pelo fato de ele ser utilizado cerca de 2.000 vezes no Antigo Testamento, a palavra Natan é usada cerca de 2.000 vezes no Antigo Testamento, não é de se surpreender que encontre nas traduções uma grande variedade de sentidos além do básico dar. Então ela significa presentear, permitir, oferecer, empregar, transmitir, pôr, estabelecer, tomar. Então até como no hebraico, no próprio inglês, né, às vezes a gente tem certas palavras que acabam se tornando expressões idiomáticas, né? Por exemplo, o próprio give, né, no inglês é o dar, mas se você, dependendo da preposição que você coloca, ela muda o sentido da palavra, né? Por exemplo, give up é desistir, né? Então, tem outras palavras também que acabam, por causa de uma expressão ou por causa da situação que ela é empregada, mudando o sentido. Então, no hebraico também tem isso, né? Então, lá no dicionário, no comentário, ele estava falando aqui, no caso de permitir nesse versículo, por exemplo, ele fala: Deus é com frequência o doador de chuvas e de pasto para o gado, ele dá referência lá de Deuteronômio 11, e também quem preserva a vida. É a mesma palavra, Natan. Então, só o fato dele preservar a vida é como ele estivesse nos dando a vida. Então, ele não permitir que um mal aconteça com a gente é como se ele estivesse nos dando um livramento, uma determinada situação. Por isso, eles acabam traduzindo assim: ele não vai deixar vacilar o teu pé. É porque, na realidade, ele está nos dando uma situação nova, uma situação de salvamento, de livramento, uma situação de bênção dele sobre a nossa vida. Então,
mesmo situações que às vezes podem parecer contrárias para a gente, é Deus também dando mais uma oportunidade, é Deus nos protegendo, é Deus nos guardando, é Deus nos livrando. Né? E ele fala, não deixará vacilar o teu pé. Né? Então, vacilar, palavra no hebraico, mot, cambalear, tremer, escorregar. E aí o comentário também fala o seguinte lá, os justos são inabaláveis e estão seguros, pois têm ao Senhor como sua rocha e salvação. A gente cantou ainda há pouco também, eis-me aqui, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, o meu escudo, a minha salvação. Lá o Salmo 16, por exemplo, deixa marcado 121 aí. Salmo 16. Versículo 8. Diz o seguinte: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. É o Senhor, quando Ele está à nossa frente, quando Ele está diante de nós, Ele não permite que a gente vacile. E o vacilar é justamente isso, cambalear, tremer, escorregar, coisas que levam à queda. Né? Deus, na realidade, Ele estende a mão para a gente no caminho da nossa vida, justamente para que os nossos pés não escorreguem. O próprio Salmo 17 também, no versículo 5, diz assim: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. A gente precisa ter os passos firmes no Senhor, como a gente cantou hoje também, né? Firme nas promessas do nosso Salvador. Para que a nossa pegada, né, a nossa pisada nele seja realmente firme, para que a gente não vacile. Para que as minhas pegadas não vacilem. E os próprios inimigos do justo, eles não vão ter motivo de se regozijar quando a gente se porventura escorregar. Né? Por exemplo, Salmo 13. Eu botei todos os salmos assim perto para não ficar tendo muita dificuldade. Poderia ter escolhido outras passagens, mas para facilitar e agilizar. Salmo 13, versículo 3 e 4. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Ele fala aqui que, como a gente leu nos versículos anteriores, né, que na realidade Deus não vai permitir que a gente vacile. Mas se porventura, ainda que a gente venha vacilar, ele fala aqui no Salmo 13, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Se porventura eu ainda assim vacilar, não deixa eu ser envergonhado, não deixa o teu nome ser envergonhado, né? Mas me firma em ti. Por isso que a gente tem que estar sempre realmente buscando isso. E isso vai de encontro, inclusive, a um salmo, outro salmo, Salmo 37, e a gente já está voltando lá para o 121, mas a gente vamos dar uma passadinha no Salmo 37.
23 e 24. Salmo 37, versículos 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Vou repetir. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. A gente pode, mesmo que vacile, ainda que caia, a gente não vai ficar prostrado, porque da mesma forma como a gente cai, Deus levanta, Deus nos ergue, Deus nos sustenta, Deus que firma os nossos passos. E comparando lá com os montes, né, que ele fala, eu levo os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ainda que as montanhas possam sair do lugar, vamos lá ver Isaías 54. Isaías 54. Que ainda que as montanhas saiam do lugar, as colinas tremam, o amor leal e incondicional de Deus, ele jamais vai se afastar da gente. Todos acharam Isaías 54? Versículo 10. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Os montes se retirarão, os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti. A minha e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. As promessas do Senhor são fiéis. Ele é fiel. Ele é leal. As promessas dele sobre as nossas vidas são incondicionais. E ainda que os montes tremam, as colinas sejam abaladas, o amor dele por nós permanece. Jamais vai ser afastado. Voltando lá a Salmo 121. Ainda vendo Deus como aquele que nos guarda. Versículo finalzinho ele fala: aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Outras versões falam: eis que não dormitará o guarda de Israel, nem dorme. A diferença entre esse tosquenejar ou dormitar por dormir, na realidade a palavra no hebraico, aqui para cochilar, no dormitar, é num. E o dormir é yashen. Esse num significa cochilar ou estar sonolento, ou seja, não é um sono profundo. É quando a pessoa, quando às vezes a gente vê pessoas aqui na igreja que estão assim, quase, estão sonolentas, né? Quase cochilando, mas não estão dormindo ainda. Dá às vezes aquela cabeceada. Mas esse é o dormitar. Esse é o tosquenejar. Esse é o não dormir, não é um sono profundo, né? Mas o Deus vivo, ele é totalmente diferente dos ídolos pagãos. Vocês lembram lá que quando eu preguei sobre Elias, sobre o desafio lá Ah, Senhor, tem misericórdia. O desafio lá com os profetas de Baal, né? Que ele ainda falou: olha, Baal, talvez ele esteja dormindo, né? Tenta acordar ele aí, porque os próprios devotos lá, os seguidores de Baal, falavam que ele tinha momentos que ele dormia,
Eu cheguei a falar sobre isso quando eu preguei sobre Elias. Mas Deus, ao contrário, ele não dorme, nem dormita, nem tosqueneja, não dá nem uma cochiladinha. Ele está sempre atento. Ao contrário dos líderes religiosos de Israel, por exemplo, se a gente for ver lá em Isaías 56, olha só o que diz no versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Atalaia sabe o que é, né? Atalaia é aquele guarda que ficava justamente vigiando, né? Para alertar em relação a algum ataque. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Ou seja, o atalaia, justamente, a função é justamente o quê? Avisar quando tem um ataque, quando está vindo alguém. Ele é mudo, não consegue nem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Imagina um atalaia, um guarda que tem que estar alerta, que não ladra, não está acordado porque anda adormecido, está deitado. Ou seja, eu servi no exército, né? Ou seja, quando ele estava de guarda, a principal coisa do guarda é que ele não podia deitar, ele tem que estar em pé. Né? Ele não podia nem dar uma balançadinha assim, ele tinha que estar acordado mesmo e não podia nem sentar, quanto mais deitar. Aqui ele fala, andam adormecidos, estão deitados. E não só deitado, gostam do sono. Não é problema nenhum gostar de dormir, não. Mas a função de um guarda que está em prontidão é justamente advertir o povo do perigo iminente. Aquele guarda, o guarda que ele dormita, que ele dá uma cochilada, ele está sendo descuidado, está sendo negligente com os seus deveres. O sono em si é uma bênção, porque ele proporciona para a gente descanso, refrigério. Mas também não se deve amar ao sono. Por quê? Aqueles que gostam de dormir, tipo, o dia inteiro, né? Tem gente que é assim. Mas o que a Bíblia fala sobre esses? Leva à pobreza mesmo. Por exemplo, vamos lá ver Provérbios 6. Provérbios 6. Salmos, Provérbios. Provérbios, capítulo 6. Vamos ver versículo 9, 10 e 11. Todos acharam aí? Provérbios 6, a partir do versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como homem armado. Ou seja, ele está falando aqui não da pessoa que dorme, que é normal, todos nós precisamos dormir. Mas ele está falando aqui do preguiçoso, que ele tira um tempo para dormir, um tempo para tirar um cochilo, um pouco para repousar de braço cruzado. É aquele que onde está parado cochilando, dormindo, né? Assim. Tem um rapaz lá, não sei se eu devo falar, porque a gente vendo aí, mas às vezes a pessoa tem que saber qual é o momento, né, de quando deve e quando não deve dormir. É claro que às vezes a pessoa está muito cansada, né, e acaba mas aqui está falando sobre preguiçoso mesmo, aquele que não faz nada da vida,
e que só quer saber de dormir, cochilar, descansar, ficar sentado, né? Não faz nada da vida, e esse tipo de pessoa vai ser levada à pobreza. Mas assim também como não deve ter aquele que dorme muito, também não deve ter aquele que dorme muito pouco. Por quê? Vamos lá ver o que o Salmo 127 fala. Salmo 127. Versículo 2 fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, não adianta aquele que trabalha, só tem intenção de ganhar dinheiro e dorme pouco. Não adianta, porque aos seus Deus dá enquanto eles dormem. Eles são abençoados enquanto dormem. O sono dos justos, né? Como tem até expressão aí, agora eu vou dormir o sono dos justos, né? Que a gente ouve as pessoas falando assim. Por que isso? Porque aquele que trabalhou o suficiente, deu o seu trabalho, né? A sua dedicação, e aí vai dormir o suficiente para poder repousar e aí voltar a trabalhar. Não adianta aqueles que dormem 2, 3 horas por noite só trabalhando e vão chegar onde? Né? Juntam coisas e, como tem aquele lá no Novo Testamento que fala, olha, juntou tanta coisa lá no armazém, mas tolo, essa noite vão pedir a tua alma. Juntou para quem? Para os filhos que vão brigar pela riqueza? Né? Voltando lá ao Salmo 121. Então, Deus é aquele que não tosqueneja, não dorme. Nós precisamos dormir. Deus não. Ele não se cansa. Apesar de falar lá que no 7º dia Deus descansou, é claro que isso foi mais um modelo para a gente. Deus não precisa descansar. Ele é o Criador. É como se naquele momento em que Deus descansou, ele estivesse tirando um momento simplesmente para admirar a obra dele, o que ele tinha feito. Mas não é que ele foi tirar um ronco. Né? Deus não precisa disso. Mas aí voltando então ao Salmo 121, a gente vê que Deus é aquele que nos ajuda, Deus é aquele que nos guarda. No versículo 5 e 6, Deus é aquele que nos protege. 5 e 6 fala: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então, aqui a palavra guarda, a gente já se referiu inclusive no versículo 4, a raiz é chamar, que é o shomer, né? Que a raiz é chamar, que significa cuidar, guardar, observar, prestar atenção. E o curioso é que a ideia básica da raiz é de exercer grande poder sobre. Você fica, um guarda, mas que exerce grande poder sobre, né? Hoje a gente vê os nossos guardas, os nossos policiais, quando eles vão tentar exercer grande poder sobre os bandidos, são crucificados. Mas na realidade, a função do guarda é justamente exercer grande poder sobre, porque ele é intitulado, ele recebe uma autoridade para proteger a sociedade. E Deus aqui, ele é o que nos guarda. Ele é o que tem grande autoridade, grande poder sobre nós. E um desdobramento, inclusive, dessa raiz do guarda, de exercer grande poder sobre, é tomar conta de, guardar. Aí no sentido do jardim, quando o homem recebeu a incumbência de ser guarda, né, de guardar o jardim, guardar o rebanho, guardar pessoas.
E nesse salmo, como em tantos outros, Davi ele fala justamente da proteção e do cuidado de Deus sobre nós. Então, a intenção do Senhor não só nos ajudar, não somente nos guardar, mas nos proteger. E aí vem essa palavra que dá justamente essa ideia de proteção, que é quando ele fala assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra. Essa palavra sombra às vezes no português, né, às vezes tem um sentido meio pesado, né, meio negativo, né? A pessoa assim, vai pela sombra, né? Tipo assim, para a pessoa passar meio despercebida, né? Mas a sombra no hebraico normalmente tem esse sentido, no sentido positivo. Ela transmite justamente a ideia de proteção, de defesa, né? O que a sombra promove? Ainda mais num dia como esse, quente pra caramba. Onde você vai arranjar proteção do calor do dia? Na sombra. É justamente a sombra, ela dá aquela sensação de proteção mesmo, né? De guarita, de refrigério. A ideia da sombra é essa. E o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a nossa sombra. Não que ele seja o reflexo da nossa sombra, não é isso que eu estou dizendo, mas ele é a nossa proteção contra todos os nossos adversários, seja de dia, seja de noite, como ele fala no versículo 6, que o sol não vai molestar de dia, nem a lua de noite. Mas por esse motivo é que o salmista também ora para que o Senhor o esconda à sombra das suas asas. Né? Salmo 17, vamos lá voltar no Salmo 17. Salmo 17, versículo 8. Todos acharam? Salmo 17, versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Né? Ele, como se fosse mesmo aquela galinha protegendo seus pintinhos à sombra das asas dela. Né? Tem outros salmos aqui, por exemplo, Salmo 36. Salmo 36, versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. E tem um salmo ainda que é um dos mais conhecidos, que é o Salmo 91. Que esse minha esposa acho que sabe até de cor, né, amor? O Salmo 91, logo no primeiro versículo, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Né? A sombra do Senhor, quando a gente está na sombra dele, é justamente para nos proteger, para podermos descansar, para poder recuperar as nossas forças, para a gente estar sendo realmente protegido. Né? Quando a gente está à sombra dele, é segurança, é proteção, é defesa, é ele nos guardando. Então, voltando lá ao Salmo 121, é o que ele fala: o Senhor é quem te guarda, no versículo 5. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Curioso, eu fui ver lá no hebraico e eu não vi essa palavra direita. Né? Não sei se... Mas lá a palavra que está é a palavra mão, yad. A palavra à direita seria yamin. Mas até o comentário falava que a mão simboliza poder ou força. Né? Normalmente a direita está relacionado até a pessoa do próprio Messias. Né?
Mas aqui a gente vê essa questão da mão. O Senhor é a tua sombra, a tua mão. Então ele, como se ele estivesse nos guardando mesmo debaixo da mão, da força, do poder dele. E aí eu me lembrei de Isaías, novamente, Isaías 59, que no primeiro versículo diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. 59, versículo 1. Deus, em qualquer momento, Ele está pronto para nos salvar. É como fala lá quando Ele tirou o povo judeu do Egito. Ele tirou o povo do Egito com mão forte e braço estendido. Né? Então a mão do Senhor ela não está encolhida, não está assim que Ele não possa salvar. Não, Ele está com mão forte, braço estendido. Ele está sempre pronto para salvar aqueles que se colocam à sombra dEle. Aqueles que se colocam debaixo da proteção dEle. Né? Então Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa proteção. E o sol não molestará de dia, nem a lua de noite. E aí no versículo 7 e 8, a gente vê a última passagem, que além de Deus é aquele que nos ajuda, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege, mas aqui no versículo 7 e 8, Deus é aquele que nos preserva. Porque o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Guardar de todo mal, 121, versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele nos guarda de todo o mal, ou seja, mal nenhum nos alcançará. Né? De uma certa forma, até parecido lá com que o Salmo 91, que a gente leu ainda há pouco, também fala, né, que no versículo 10, no Salmo 91, fala: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Né? Então nenhum mal nos alcançará, porque o Senhor nos guardará de todo mal. E Ele guardará a tua alma, a palavra nefesh mesmo, alma. E aí, se você for ver bem, vendo esse salmo todo, à primeira vista, ele pode parecer que ele está sendo referido apenas ao tempo atual, presente. Mas, principalmente da forma que ele se encerra, a gente tem a certeza que ele não está falando somente do agora. O próprio levantar os olhos para os montes de onde me vem o socorro, como eu falei, dando a ideia do retorno do Senhor, está falando não somente do hoje, mas também do futuro. Porque assim como Ele é a nossa ajuda, é o nosso guarda, é a nossa proteção, hoje vai continuar sendo também no futuro. E quando Ele fala de guardar do mal, guardar a tua alma, eu tenho certeza que aqui Ele também está apontando para a vida eterna. Né? Inclusive quando ele fala no versículo 8, ele fala: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ele termina com para sempre. Para sempre quer dizer, no meu entendimento, por toda a eternidade. Né? E a própria essa expressão, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, o que é uma expressão que na realidade significa o quê? Tudo que nós fizermos. Quando a gente entra num lugar e quando a gente sai de um lugar,
e no meu entendimento também, quando a gente entra num lugar e sai daquele lugar, automaticamente a gente está entrando em outro lugar que depois vai sair, né? A gente entrou aqui na igreja. Daqui a pouco a gente vai sair da igreja. Onde a gente vai estar entrando? Na rua. Quando a gente chegar na nossa casa, a gente vai sair da rua e vai entrar na nossa casa. Então a nossa vida é uma vida de entradas e saídas, né? E ele fala aqui, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, ou seja, tudo que nós fizermos. Todas as nossas entradas e todas as nossas saídas. O Senhor guardará, desde agora e para sempre. Né? Então é Ele nos preservando. Preservando nesse mundo mal, preservando em todas as dificuldades que a gente possa vir a passar. Mas o mais importante é que Ele vai preservar até que cheguemos no nosso alvo final, que é a presença eterna na vida dele, na vida eterna, na presença que a gente vai passar com ele por toda a eternidade. Então normalmente a gente vê, né, quando as pessoas hoje, principalmente as pessoas hoje, que eu digo não só hoje, ultimamente, né, as pessoas cada vez mais andam cabisbaixas pelas ruas, né, olhando para o chão, dando uma situação de depressão. Eu até brinco com a Alexia que na realidade na nossa rua eu tenho que andar olhando para baixo mesmo, porque lá é campo minado. É campo minado mesmo de cachorro. Então até chegar no metrô, até chegar na Conde de Bonfim ali, falar, Alexia, não dá para tirar o olho do chão. Mas a gente precisa estar olhando para cima, né? Ainda mais quando está no centro da cidade, às vezes é tão difícil a gente olhar o céu, né? A gente mora no meio de tantos prédios, mas é importante a gente às vezes olhar para cima e saber que em breve o nosso socorro vai estar chegando, né? Ele vai voltar. Eu não tenho dúvida disso. E apesar de todos os meus pecados, eu sei que eles já foram perdoados, lavados na cruz. E eu vou estar com ele. E o meu desejo é que cada um aqui também esteja com ele. E cada pessoa que a gente tiver contato, que a gente não perca a oportunidade de estar falando do Senhor, né? Como hoje meu pai falando que testemunhou para minha prima e ela aceitou a Jesus, e que a gente possa estar vendo isso como algo natural na nossa vida, que a gente possa estar realmente compartilhando. Mas para isso a gente precisa ter a certeza de que Deus é aquele que nos ajuda, nos guarda, nos protege, nos preserva. E a gente precisa estar não esquecendo essas semanas todas que a gente está falando da renovação da mente, trabalhando a nossa mente, não permitindo o diabo atacá-la, e pelo contrário, que a gente possa estar cada vez mais firme nas promessas do Senhor, cada vez mais firme, cada vez mais certo de que Ele é o nosso escudo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro sempre presente na hora da tribulação, né? Então não desistamos, não tenhamos dúvida de que Ele é o que está no controle. Amém? Algum pedido de oração?